Thank you. Okay, well, welcome everybody. Bem-vindos a todos. This morning I'd like to share a little about the parable of the sower. Esta manhã gostaria de partilhar a palavra do semeador. It's a well-known parable, É uma parábola bem conhecida and it's a parable that illustrates and tries to explain what the kingdom of God is all about. e é uma palavra que tenta ilustrar aquilo que o reino de Deus é. We'll look at it in Matthew, where Matthew uses the phrase kingdom of heaven, but the phrases are interchangeable. Mátiu fala da palavra, mas que a palavra é imutável. Now this story of the sower it's a very simple story, but it has a deep meaning. Esta parábola do semeador é uma parábola simples, mas tem um significado bastante profundo. It's one of the many parables that Jesus spoke about the kingdom of God. É mais uma das parábolas das muitas que Jesus falou acerca do reino de Deus. In the introduction, Jesus tells us it's actually a privilege we have as disciples to know the secrets of the kingdom of heaven. E como introdução, Jesus fala-nos precisamente acerca do privilégio que nós temos em conhecer o reino de Deus. So let's start with reading Matthew 13, Vamos começar por ler Mateus 13, verses 3 to 9. versículos de 3 a 9. Then he spoke many things to them in parables, saying, Behold, a sower went out to sow, and he sowed some seed by the wayside, and the birds came and devoured them. Some fell on stony places where they did not have much earth, and they immediately sprang up because they had no depth of earth. But when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprang up and choked them. But others fell in good ground and yielded a crop, some 100-fold, some 60, some 30. He who has ears to hear, let him hear. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas queimaram-se e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. So nice and simple. It's easy to imagine, isn't it? Like you're trying to plant your lawn, maybe. De uma maneira simples, é fácil de imaginar o semeador a plantar as sementes. It's all hand done. É o espalhar as sementes feito à mão. So some fell on the path and it was taken by the birds. Algumas caíam na beira e eram tomadas pelos pássaros. Some fell on the rocky, shallow soil. It did germinate and begin to grow, but it had no nourishment or water. Algumas caíram sobre solo pedregoso, mas começaram a germinar, mas como não tinham uma raiz profunda, acabaram por morrer com o sol. Then after a while it withered away. E passado um pouco, acabaram por morrer. Then there was a seed on possibly good soil, but thorns grew up and eventually overwhelmed the young plants. E havia algumas que caíram em solo que tinha espinhos, que até parecia bom, mas de repente esses mesmos espinhos começaram a sufocar as plantas. And finally some seed fell on good soil and went on to produce varying amounts of harvest. E finalmente algumas caíram em bom solo e essas produziram uma boa colheita. So when interpreting or understanding parables, the general rule is always to look for the central point. Ao interpretar uma parábola, o ponto crucial é sempre verificar aquilo que é importante. All the details are there to support and demonstrate that point. Todos os detalhes estão apenas para poder suportar e demonstrar esse ponto principal. So we should not normally attempt to interpret these points. Nós não devemos então
tentar interpretar estes detalhes. However, in this parable, Jesus himself interprets these points. No entanto, nesta parábola, até Jesus interpreta esses detalhes. Okay, so let's look at Jesus, what Jesus has to say about it. Então vamos ver o que é que Jesus teve a dizer sobre isto. Verse 18. Versículo 18. Listen then to what the parable of the sower means. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. So Jesus chooses not to interpret who the sower is. Jesus optou por não interpretar quem é o semeador. So it's anyone who spreads the gospel. O semeador é todo aquele que espalha a palavra de Deus. The parable goes down then to demonstrate the different results of hearing the gospel message. E a parábola vai demonstrando as maneiras diferentes de ouvir a palavra. So, verse 19. Versículo 19. When anyone hears the words of the kingdom and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away what was sown in the heart. This is he who receives seed by the wayside. Então diz em Mateus 13:19: Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. The picture here is someone who hears the message, but is totally hardened and resistant and doesn't take it in. A imagem aqui é aquele que ouve a mensagem, mas que tem um coração duro e não a consegue entender. But before they can even consider it, the devil comes and takes the message away from their thinking. E antes sequer de conseguir interpretar e conseguir entender a mensagem, vem o diabo e leva-lhe a mensagem. Then verse 21, the seed falling on rocky ground refers to someone who hears the word and at once receives it with joy, but since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. No versículo 20 e 21, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. So initially there's a great response to hearing the gospel message. Então, nesta situação, há logo uma grande resposta em ouvir a palavra do Evangelho. A decision is made to follow Jesus, as we would say. E aqui a decisão seria de seguir Jesus, como nós podemos dizer. So these people are pictured as enjoying their new spiritual understanding. Estas pessoas ficam contentes de perceber e de entender a palavra do Senhor. But they never really get committed and really get to know Jesus. Mas nunca ficam comprometidos para conhecer Jesus. When trouble or doubt come, they take the easy option and fall away. Porque quando aparecem os problemas, então eles tomam um caminho mais fácil e largam a palavra. Verse 22. Versículo 22. Now he who receives seed among the thorns is he who hears the word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful. No versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra. Mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. So this person is like the one, he receives the word, he believes and begins to grow as a believer. Esta pessoa é aquela pessoa que ouve a palavra, acredita, começa a crescer e quer se tornar um crente. Yet over time he allows the thorns. No entanto, a vida tem espinhos. That's anything that interferes with his relationship with Jesus. E tudo aquilo que possa interferir no seu relacionamento com Jesus, Money, career, sex, sport, friends even. dinheiro, carreira, sexo Sport, e desporto, friends even. Friends even. e inclusive amigos. Anything that causes him to become unfruitful and wither. Ou seja, aquelas coisas que te vão tornar esta semente infrutífera.
It's easy to see a progression of growth over these three sets of people. É fácil de nós vermos a progressão nestes três tipos de pessoas, Some seem to be still in the kingdom but unfruitful. que parecem que estão para ficar no reino, mas não dão frutos. Verse 23. Versículo 23. This is the good bit. But he who receives seed on the good ground is he who hears the word and understands it, and indeed bears fruit and produces some 100-fold, some 60, some 30. No versículo 23 diz: E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e por isso dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. So these are believers who not only made a decision, not only believed in Jesus, but became disciples and followers of Jesus. Então estes são aqueles que ouviram a palavra, que são discípulos e que pretendem seguir a palavra de Deus e crescer. They chose to live as Jesus taught them. Eles escolheram em ouvir os ensinamentos de Jesus. They go on to become fruitful. E eles pretendem dar frutos. So, have you seen the main point of the parable? Então, conseguiram verificar o ponto principal desta parábola? Or do you still not quite sure? Ou ainda não têm a certeza? It's easy, really. Why does anybody plant wheat seeds? É fácil. Porque é que alguém vai plantar ervas daninhas? To get a harvest. Para ter uma colheita. They don't just want plants. Não querem apenas plantas. But the farmer plants, waters, feeds his crop until they produce a harvest. Mas o pai vai plantar até que consiga ter uma colheita. So the parable is about the fruitfulness of the seed of the word of God. E a parábola é acerca dos frutos que vêm da palavra de Deus. And we can't put any other interpretations on it. E não podemos pôr outras interpretações a não ser esta. Because Jesus said it. E Jesus continua. So, now the church is not the kingdom, is it? Sorry? The church is not the kingdom. Sabemos que a igreja não é o reino, It's part of the kingdom, faz parte do reino and it's within the kingdom. e está dentro do reino. That's why we pray, thy kingdom come, thy will be done. É por isso que nós oramos para que o reino venha e seja feita a sua vontade. We want to see more of the kingdom and its values on earth. Nós queremos ver mais do reino na terra. We want to see more of the kingdom and its values in church. Nós queremos ver mais do reino e dos seus valores na igreja. And most importantly, in our lives. E mais importante ainda, nas nossas vidas. The kingdom has come to earth in Jesus. O reino veio para a terra através de Jesus. And it's growing or not in us. E está a crescer ou não através de nós. The kingdom has come in part, O reino faz parte. and it seems the things of the kingdom only work in part until Jesus returns. E segundo parece que o reino só fará sentido com a volta de Jesus. And we can see from Jesus' words, Nós podemos perceber das palavras de Jesus some Christians may never become fruitful. que alguns cristãos nunca virão a dar fruto. There is no real change in their life after they receive the seed. Pois não há uma verdadeira mudança desde a altura em que receberam a palavra. And even if we look at those on the good soil, they produce different amounts of fruitfulness. E se nós pensarmos naqueles que estão no solo bom, esses produzem grandes quantidades de fruto. The fruit Jesus is speaking about here, of course, is believers growing into mature and useful disciples. E o fruto que Jesus está aqui a falar é acerca do crescimento de crentes que irão produzir fruto. Disciples living active, faith-filled lives transform lives for the kingdom. Discípulos que vivem uma vida verdadeira, uma vida que será transformante para o reino. They, of course, demonstrate the fruit of the Spirit. Claro, e evidentemente demonstrando os frutos do Espírito. Love, joy, peace,
amor, alegria, paz, patience, patience, kindness. bondade, bondade, We're not very good, are we? Faithfulness, gentleness, and self-control. Do you love that one on the end, eh? fé, autocontrole. They demonstrate this spiritual fruit not from obeying rules, but from an inner desire to please God. Eles vão demonstrar os frutos do Espírito não por obedecerem a regras, mas pelo desejo They de develop demonstrar. Jesus' character, not grow by head knowledge. Eles desenvolvem o Espírito de Jesus não pelo seu próprio conhecimento. The shock in this parable O que choca dentro desta parábola is that many of these rootless Christians, and those Christians with their spiritual growth checked or stopped by weeds, é que muitos destes cristãos e cristãos desenvolvidos param pelas influências das ervas daninhas, as well as the fruitful ones, bem como aqueles que dão fruto, are all in church. estão todos na igreja, Churches. Not just this church. I'm not saying this em church, igrejas, but in all churches. em todas as igrejas. So if the point of the parable is to focus on fruitfulness, O foco da palavra é focar em ser frutífero. then the real point of Jesus having this recorded in 3 Gospels E então o ponto de Jesus nestes 3 evangelhos is to encourage us wherever we are in our spiritual development é focarmos em nós e aquilo que nós podemos fazer para nos desenvolver, to press on to maturity and fruitfulness. pressionando-nos para uma maior maturidade e capacidade de dar mais frutos. Now there's one, or probably several, but one important difference between us and a wheat seed. Há uma diferença substancial entre nós e o semeador. Seed. E as sementes, peço desculpa. The wheat seeds cannot choose the soil where they're planted. As sementes não podem escolher o solo onde são plantadas. They can't choose how they grow. Elas não podem escolher onde é que irão crescer. They can do nothing to improve their situation. Não podem fazer nada para melhorar a situação. But we can, can't we? Mas nós podemos, não podemos? It's our responsibility, É a nossa responsabilidade. if we feel we lack growth as a disciple, Se nós nos sentimos como um discípulo em crescimento, to grow deeper soil, to find soil, build soil. encontrar um bom solo, desenvolver esse solo. We've bought a house built on sand, possibly not wise. Nós, se edificarmos uma casa em areia, talvez não seja muito. Our plants wither in the summer. Serão os nossos planos para o verão. So now we're building raised beds. Nós cultivamos agora plantas em Raised crescimento. beds. Raised beds. Camas altas. If you like. Ok. Estamos a usar solo diferente. We're importing the soil, expensively I might say. Estamos a importar o solo, um solo caro. So the big hope this year is the plants will have the same amount of water and produce much more fruit and not wither. Então o objetivo é nós plantarmos e com a mesma quantidade de água darmos muito mais fruto. If we can do the same thing with our Christian lives. E é isso que nós podemos fazer com as nossas vidas cristãs. It's our choice. É a nossa escolha. We are responsible for our growth. Nós somos responsáveis pelo nosso If we crescimento. can't grow alone, we can ask for help. Se não conseguirmos crescer sozinhos, então podemos pedir ajuda. And the second example, if the things of the world and the desire for wealth have compromised our Christian walk, E o segundo exemplo é os desejos pelas coisas mundanas que comprometem o nosso crescimento como then we cristãos. can choose to deal with this and recommit to being a disciple. E nós podemos gerir estas situações e comprometer-nos de volta em sermos discípulos.
Paul says the same sort of thing in Philippians 2. Paulo diz exatamente a mesma coisa em Filipenses 2. Verses 12 and 13. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose. Assim, meus amados, como diz Paulo em Filipenses 2, 12, 13, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. His good purpose is our fruitfulness. Os seus bons propósitos são os nossos frutos. Our part is to work out. O nosso caminho é trabalharmos nisso. Work out our salvation. Trabalharmos na nossa salvação. That's be active, not passive in our faith. Temos que ser ativos e não passivos na nossa fé. It's a lifelong process. É um processo que dura uma vida inteira. We're all to work out our salvation. Nós devemos todos trabalhar na nossa salvação. And at the same time, God works in us. E ao mesmo tempo, Deus irá trabalhar em nós. We sang about it earlier in the first song. Nós ouvimos isso na primeira canção, It suggests that if we're not focused on our active working out, que se sugere que se nós não nos focarmos no nosso trabalho ativo, God is not able to fully do his part working in us and developing our spiritual lives. Deus não consegue olhar para nós e desenvolver-nos na nossa vida espiritual. It's not salvation by work seeking God's approval. Não é uma salvação que procura Can you please say it again? It's not salvation by work seeking God's approval. Não é uma salvação da nossa parte que procure a aprovação de Deus, But working with God is a lifestyle choice to grow and mature. mas trabalhar com Deus é uma forma de crescermos e nos tornarmos mais maduros, To learn to live a life led by the Spirit. de aprender e de viver uma vida pelo Espírito. So Ephesians 3:10, E podemos ver isso em Efésios 3:10. it reads, "For we are God's handiwork, created in Jesus to do good works, which God prepared for us in advance to do." Em Efésios 2:10 diz: Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. We are his workmanship. Nós somos a sua obra de arte. The original word here describes us as a work of art. A verdadeira palavra descreve-nos precisamente como uma obra de arte. We are God's own masterpiece. Nós somos a obra, matéria-prima de Deus. Or at least he's working on us to make us into a masterpiece. Então, deixemos-lo trabalhar em nós para nos transformarmos numa obra-prima. It should read, I think, we are a work in progress. Temos que ter a consciência que nós estamos num trabalho em curso de melhoria. We were saved into Christ Jesus and his kingdom Nós fomos salvos em Jesus Cristo e no seu reino to do good works for the kingdom. para trabalharmos para o reino. We are now in the process of becoming spiritually transformed or renewed Estamos agora no processo de sermos transformados espiritualmente e renovados to be fruitful, para darmos fruto, so we can be used in his kingdom. para que nós possamos estar no seu reino. So fruitfulness is an outward sign of inward changes. O ser frutífero é um significado que tem muito a ver com as nossas mudanças. It's what makes the kingdom of heaven or the kingdom of God on earth move from a concept to something tangible. É aquilo que faz com que o reino de Deus na terra possa ser entendido e tangível. People can see changed lives. Assim as pessoas conseguem ver realmente as mudanças na vida. People can see lives full of love and full of power.
As pessoas conseguem assim ver vidas cheias de amor e cheias de poder. And most important, changed, fruitful lives bring glory to God. E mais importante ainda, que vidas frutíferas fazem grandes mudanças. So Em to Deus. end, I'll go to John 15. Então podemos ir para João 15. Jesus continues with the agricultural theme. Jesus continua com o aspecto de agrícola For a deeper teaching on fruitfulness. para uma vida mais frutífera. After 3 years with Jesus, the disciples are actually more mature than they were. 3 anos após estarem com Jesus, os discípulos, eles próprios, ficaram mais maduros. He describes them, after 3 years, as already cleaned or pruned. Eles descreve-os, após 3 anos, como limpos e aprumados. So, chapter 15, verse 1. Capítulo 15, versículo 1. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruits, he prunes, that it may bear more fruit. Em João 15, 1, 2, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo o ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. The stress here again is the same. It's producing more and more fruit in people's lives. O objetivo aqui é exatamente o mesmo, é produzir mais e mais frutos na vida de uma pessoa. It's ongoing. You prune vines every year. É uma situação que é normal acontecer. Todos os anos nós podamos as videiras. Perfect illustration, because you prune them in January. E a ilustração perfeita é porque todos os anos elas são podadas em janeiro. At least my neighbor does. Pelo menos o meu vizinho faz isso. Then we can look forward to the whole year to grow back all that growth of faith. E isso é feito para que durante todo o ano possa haver um crescimento em fé. The reason for pruning is to produce more fruit. A razão para podar é para produzir mais fruto. We cannot live on past victories in the faith, however good they were. Nós não podemos viver de vitórias passadas a nível da fé, embora por muito boas que elas tenham sido. Jesus Father God, the vine dresser, cuts off. Porque Deus vai cortar. What we need is faith for today. O que nós precisamos é de fé hoje, Faith to walk in the Spirit for today and tomorrow. fé para andar no Espírito hoje e amanhã. Mary always tells me I don't prune things hard enough. E a Mary costuma-me dizer que eu não podo as coisas de uma maneira forte. It's hard for me to cut off all that nice growth that I encouraged last year. É difícil para mim encorajar todo aquele crescimento e fazer crescer ainda mais. To cut off my lovely roses, Para cortar as minhas rosas, even the flowers, até as flores, and some other plants with seeds that might become fruit. e algumas plantas com sementes que possam dar mais fruto. But unless I prune hard, the plants will not have energy to survive through the summer. Mas a não ser que eu as pode bem, as plantas não irão ter energia suficiente para crescer durante o verão. Our Christian focus as disciples is to go on to greater fruitfulness. E o meu propósito cristão é crescer para dar mais fruto. And we shouldn't be afraid when we're pruned. E nós não devemos ter receio quando nós somos podados. We must look on it as a good thing and not a bad thing, not a harsh thing. Devemos de olhar para isso como uma coisa boa e não uma coisa má para nós. Because we want to be useful in the kingdom. Porque nós queremos sentir-nos useful. Úteis, obrigado, no reino. No, it's again God working through His Spirit, pruning us to cause the greater fruitfulness. E mais uma vez é importante porque Deus está-nos a podar para que nós possamos dar mais frutos.
It's not our making a resolution to do better. Não é através das nossas resoluções que nós iremos fazer melhor. Our part is to surrender our lives to Him, for Him to grow us into a masterpiece. A nossa parte é nós darmos a nossa vida para que Deus nos possa fazer crescer e darmos mais frutos. Jesus continues in verse 4. E Jesus continua no versículo 4. Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Como diz no versículo 4, 5, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Permaneçam em mim e irão dar muito fruto, porque sem mim vocês não conseguem fazer isso. So I think John 15 is perhaps a little too familiar for most of us. João 15 é de facto um capítulo muito conhecido para todos nós. The danger is we read it, O perigo é nós lermos, we understand it. entendermos, Please, we understand it. mas por favor entendermos, Then we move on living in the same way as before. e então continuarmos a viver da mesma maneira que vivíamos. Yes, we know the teaching here. Sim, nós entendemos o ensino. If we look at the context, this is at the very end of Jesus' ministry. Se nós entendermos o contexto, isto é o fim do ministério de Jesus. He's led the disciples on their intensive discipleship course for 3 years. Os discípulos tiveram um curso intensivo de discipulado durante 3 anos. They've lived together in constant companionship. Eles viveram constantemente na companhia de Jesus. They have this huge example of the faith of Jesus, the prayer life of Jesus. Eles tiveram este exemplo da enorme fé de Jesus e da vida de oração de Jesus. But he's still talking to them about fruitfulness. Mas ele continua a falar com eles acerca de darem mais fruto. Apart from me, you can do nothing. Porque se afastarem de mim, vocês não vão conseguir fazer nada. The great danger for those eager to serve is to try and do things in their own strength. E o grande perigo é nós, de forma isolada, tentarmos fazer isso, sem estarmos ligados a Jesus. So as we come in surrender to God, então, quando nós nos rendemos a Deus, we need to hear the Spirit's voice guiding us. nós precisamos de ouvir a voz do Espírito Santo dentro de nós. Any other way, if we try in our own strength, we will fail and become discouraged. Porque de outra maneira qualquer, se tentarmos fazer isso pela nossa livre vontade, nós iremos falhar e iremos ficar desencorajados. We each need to spend time with God and learn about the ministry or work God has called us into. Nós precisamos de entender a obra e o ministério que Deus quer fazer em nós. Although Jesus spent a long time sharing and teaching by example with the disciples, Embora Jesus tenha passado muito tempo tentando ensinar através do exemplo aos discípulos, these 3 years were really focused on character building. estes 3 anos foram na realidade sobre a formação do caráter. The fruit of that was the disciples becoming more like Jesus. E o fruto seria em que os discípulos ficassem cada vez mais parecidos com Jesus. Their lives were transformed by the time they spent with Jesus. Que a sua vida fosse transformada pelo tempo que passavam com Jesus. It's simple really, isn't it? Our lives will be transformed roughly in proportion to the amount of time we spend with Jesus. Parece fácil que as nossas vidas sejam transformadas de acordo com o tempo que nós passamos em Jesus. So where do we see ourselves on this spiritual journey? Então, onde é que nós nos vemos nesta jornada espiritual? The big question is, are we still progressing? A grande questão é se nós continuamos a evoluir.
Are we still spending time with Jesus in order to progress? Será que nós estamos a passar tempo suficiente com Jesus para continuarmos a progredir? Or do we need to check our life's priorities and see where thorns or distractions are appearing? Ou será que nós temos que ver as nossas prioridades na vida e livrarmos dos espinhos? So God's aim for our lives is that we progress as disciples to fruitfulness. Então o que Deus espera de nós é que nós progridamos para vir a dar mais fruto como cristãos. There is no standing still. Não há, vou-me manter assim. Christian life is like that. A vida cristã If you stop, if you stop, you slide back down again. A vida cristã é um contínuo. Se nós paramos, nós rapidamente voltamos para trás. So, like the wheat seed, we need to be regularly fed and watered. Tal como recebermos as sementes, nós precisamos de ser alimentados com água. We cannot sustain our spiritual lives on spiritual food we ate last year. Nós não conseguimos sobreviver na nossa vida espiritual com o alimento que nos foi dado no ano passado. Bible knowledge. Através do conhecimento. No, Bible knowledge. Através de mais conhecimento. Keep saying através. Maybe I'm wrong. It's not about our knowledge. Não é acerca do nosso conhecimento. Or what we've done. Ou o que nós fizemos. It's are we progressing now? É como nós estamos a progredir agora. One of the elements, of course, of our spiritual growth is a renewed mind. Um dos elementos do nosso progresso espiritual é termos uma mente renovada. And a renewed vision for our lives. E uma visão renovada para as nossas vidas. Maybe we need to move from a Christian life that's become routine. Talvez nós precisamos de sair de uma vida cristã que se está a transformar numa rotina. To see ourselves as God's friends being equipped to bring in the kingdom. Para nos vermos como amigos de Deus em que estamos equipados para constituir o reino de Deus. We've heard about being God's friends. Já ouvimos acerca de sermos amigos de Deus. The purpose is to become God's friends to bring in the kingdom. E o propósito é sermos amigos de percebermos como amigos de Deus para trazermos o reino. After we've had the character building course, like the disciples. Evidentemente, após de termos o nosso caráter constituído, tal como aconteceu com os discípulos. So perhaps we each should, including me, let's ask God to grow in us an expectation of being used in the kingdom. Então, tal como eu, nós devemos esperar que Deus nos faça crescer para que nós possamos fazer crescer o reino de Deus. So God's aim for our lives as disciples is to be transformed. E então que a poda que Deus terá que fazer nas nossas vidas que seja para nos transformar. Amen? Amém. So just to sum up, Então, um pequeno resumo. God expects us to be fruitful. Deus espera que nós demos mais fruto. It's as simple as that. É tão simples quanto isso. 2, wheat seeds cannot do anything about a situation or fruitfulness, but we can. Sementes pobres não podem fazer nada em relação a serem frutíferas, mas nós podemos. We may need to take steps to move towards a greater harvest and fruitfulness in our life. Nós temos a capacidade de dar um passo e de sermos mais frutíferos na nossa vida. So that we grow to maturity. Crescendo assim em maturidade. And finally, our transformed lives bring glory to God. E por fim, que as nossas vidas transformadas tragam glória a Deus. We become living testimonies of the reality of the kingdom of God. Para que sejamos testemunhos reais do reino de Deus. It's through our transformed lives and the power working in us and through us that the kingdom of God becomes visible in this world. E é através do seu trabalho em nós e daquilo que nós mostramos em termos de frutos que será visto o reino de Deus. That's an important thought, isn't it? É um pensamento importante, não é? We are God's instruments. Nós somos instrumentos de Deus. I'll end there. Amém.